Deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela, colocar adubo, pode ser que venha a dar fruto, se não der, então tu a cortarás. Quero percorrer todas as 4 leituras que escutamos e destacar 5 pontos para a nossa reflexão. Primeiro, a natureza humana inclinada ao pecado. Chamamos na doutrina essa inclinação de nossa natureza humana ao pecado de concupiscência. E a segunda leitura evidencia e traz para nós um pouco essa temática. Quando vemos o povo com hábito de murmúrio contra Deus, um povo sempre insatisfeito contra Deus, um povo que fica a todo momento buscando motivos para reclamar com Deus, mesmo quando Deus atende às suas necessidades. Um povo que não só é murmurador, mas um povo que facilmente cede ao pecado, retorna ao pecado. Por isso, com base na segunda leitura, então trago como primeira temática para nós o tema da concupiscência. Um desejo humano inclinado ao pecado. São Paulo vai citar a concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. E essa inclinação dificulta a nossa vida espiritual, porque muitas vezes sabemos o que devemos fazer, mas acabamos por não termos forças de fazer o que deve ser feito, de colocar em prática a vontade de Deus, e acabamos cedendo ao pecado. E essa concupiscência tem sua origem no pecado relatado em Gênesis, no pecado original. De modo que, isso está presente no Catecismo da Igreja 2515. Não podemos ignorar a incidência dessa inclinação para o pecado em nossa vida. Não podemos ser ingênuos sabendo que temos uma natureza inclinada ao pecado. Por isso não podemos dizer, não tenho pecado. Ou não podemos deixar de termos um olhar atento sobre o nosso comportamento, porque temos uma natureza humana inclinada ao pecado. O Evangelho, aparece uma frase repetida 2 vezes. Se não vos converterdes, ireis morrer. O Senhor nos chama a um processo de conversão, então não diga, eu não tenho do que me converter. Ou talvez alguns ainda pensem, não, eu tenho sim que me converter. Só não sabem que, né? Mas tem que saber. Um olhar atento sobre nós mesmos precisa nos levar a um caminho de conversão. Porque o Senhor disse para nós 2 vezes, se não trilharmos um caminho de conversão, morreremos. E essa morte é a ausência de Deus, o distanciamento de Deus pelo pecado na terra e depois a possibilidade de uma eternidade distante de Deus. Se no primeiro momento olhamos para nós e percebemos nossa fragilidade diante do pecado, no segundo momento quero convidar vocês a olhar para Deus e perceber como Deus é. E a resposta do Salmo dizia, o Senhor é bondoso e compassivo. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, não um Deus punitivo. E aí tenho aqui uma mensagem para as vovós, que ensinam errado. Quantas vovós dizem para os seus netos, e algumas mães também, não faz isso porque Deus castiga. E vai repetindo a mesma frase, não faz isso porque Deus castiga, não faz isso porque Deus castiga, e a criança vai crescendo, e vai ouvindo a mesma frase, e qual a imagem que a criança vai construir, o adolescente vai construir na sua cabeça sobre Deus? Quem é Deus? Deus é aquele que a mamãe e a vovó diz que castiga. Então,
como a palavra apresenta Deus? Deus é bondoso e compassivo. Esse Deus do qual a palavra fala parece ser um Deus diferente do Deus da vovó, do Deus da mamãe, porque o Deus da mamãe castiga, mas o Deus da palavra diz, é bondoso e compassivo. Então, não ensine errado nossas crianças, não ensine errado nosso adolescente. Tem que corrigir? Corrija, mas não construa uma imagem errada de Deus. O versículo 3 do Salmo vai dar o motivo pelo qual Deus é bom. Ele perdoa toda a nossa culpa. Deus é bondoso porque Ele tem um olhar compassivo para conosco. Um Deus que nos dá muitas oportunidades para que possamos reconduzir o nosso caminho para a vontade dEle. Se pararmos e olharmos para a nossa história, quantas vezes erramos e conseguimos obter de Deus o seu perdão, obter de Deus sua misericórdia. Deus sempre nos dá novas oportunidades. O que importa é não perdermos tempo, porque não sabemos quanto tempo teremos. Uns morrem muito velhinhos, mas uns morrem adultos, outros jovens, outros adolescentes e outras crianças morrem. Por não sabermos quanto tempo temos que nos agarrar à oportunidade que hoje Deus nos dá, ouvindo essa palavra. Terceiro ensinamento. Deus disse a Moisés, quando ele contempla a sarça que não se consome, Deus diz a Moisés, não te aproximes. Primeiro, tira a sandália dos teus pés, pois essa terra é uma terra santa, uma terra sagrada. E qual é o ensinamento? Precisamos, antes de nos aproximar de Deus, de um despojamento. Sem um despojamento, nós não conseguimos nos aproximar de Deus. Diante de Deus, não tem doutores, advogados, não tem grandes empresários. Diante de Deus, não tem cor de pele, não tem valor de conta bancária. Precisamos de um despojamento para nos colocarmos diante de Deus. Algumas pessoas vão soberbas diante de Deus, mas Deus resiste aos soberbos, Deus acolhe os humildes. E quem nos ensina isso? A própria Virgem Maria. Ela diz para Isabel, o Senhor fez em mim grandes coisas, porque olhou para a pequenez da sua serva, porque olhou para a sua serva humilde. Precisamos nos despojar por meio da humildade, para nos aproximarmos de Deus. Precisamos nos despojar de muitos comportamentos que temos, para nos aproximarmos de Deus. Precisamos nos despojar de muitas ideologias que vamos aprendendo e vai sendo comunicada na sociedade, que vai na contramão do ensinamento de Deus. Despojamento. Esse é o terceiro ensinamento. O quarto, a necessidade de tornar a vida fecunda. Olha, não se percam no caminho da reflexão. Primeiro, a consciência de que somos pecadores. Diante de nossos pecados, encontramos um Deus que é misericordioso, mas que para experimentar sua misericórdia, precisamos nos despojar. E quando nós nos aproximamos de Deus, despojados, experimentamos sua misericórdia, seu amor e a sua graça, então Deus espera de nós que produzamos muitos frutos. Na parábola de hoje, o dono da vinha vai olhar a sua figueira, e ele foi 3 anos consecutivos a sua figueira à espera de encontrar fruto, e não encontrou, mas uma nova oportunidade foi dada à figueira. Então a terra vai ser mexida, vai ser adubada, preparada de novo, na esperança de que possa produzir frutos. Assim Deus passa a nossa vida.
Deus passa tentando de todos os modos fazer com que possamos produzir frutos, e não qualquer fruto, o fruto que Ele espera que nós produzamos. Deus nos deu a vida, e com a vida, Deus nos deu dons e talentos, e não para que eles fossem infecundos. E Deus não te deu dons e talentos apenas para que você pudesse utilizá-los para sua renda familiar. Deus te deu dons e talentos para que você pudesse também ajudar a fazer o reino de Deus crescer. Mas muitos católicos não, usam apenas para si os dons que Deus deu para a vida comunitária, os dons que Deus deu para a evangelização. A maior parte dos nossos católicos desta paróquia não colocam seus dons e talentos à disposição de Deus, não colocam seus dons e talentos à disposição de fazer o reino dele crescer, e precisam ter clareza. Deus espera da figueira frutos, Deus espera de nossa vida frutos, os frutos que Ele espera que produzamos. Não somos nós que dizemos para Deus o que vamos produzir de frutos, é Ele que nos deu a vida, e dele precisamos obter a resposta de quais frutos Ele espera que possamos produzir. O quinto ensinamento vai na linha desse quarto. A última frase do Evangelho dizia: se não der frutos, tu a cortarás. A figueira que não der fruto vai ser cortada. Em outras parábolas, os galhos infecundos, os galhos que não produzem frutos, cortados, são queimados. Então, a imagem da figueira cortada é a imagem do nosso julgamento pós-morte. E a clareza de que pós-morte há o julgamento, e iremos apresentar a Deus nesse julgamento as mãos cheias de frutos, ou as mãos vazias de frutos. O que iremos apresentar a Deus ao fim de nossa vida terrena? A certeza que a parábola nos dá aponta para o tema dos novíssimos: morte, julgamento, céu, purgatório e inferno. Essa é a imagem trazida na parábola da figueira. E muitos cristãos vivem como se não fossem prestar contas da sua vida. Vivem como se não tivessem que prestar contas das suas escolhas e das ações que realizam. Muitos vivem como se não tivessem que produzir frutos. Você pensa assim? Ou a forma como você vem conduzindo sua vida religiosa talvez expresse um comportamento em que traduza esse entendimento de não ter que produzir frutos, de ignorar que vai ter que prestar conta de sua vida. Talvez você imagina que Deus vai se agradar com qualquer coisa que você faça. Não é esse o ensinamento trazido por essa parábola. É preciso então não sermos ingênuos. O demônio vai tentando nos mover, e vai tentando nos seduzir, e vai tentando nos iludir. Mas a palavra de Deus é clara. E Deus vai tentando nos formar por meio da sua palavra. Mas tem gente que parece que não consegue escutar, não consegue guardar. Estejamos atentos a permitir sermos formados pela palavra de Deus. Mais do que isso, queiramos ser formados pela palavra de Deus. Queira ser formado pela palavra de Deus. Queira estar aberto para que essa palavra, ela então te modele, ela te converta, ela te transforme. Mas ela não vai fazer isso se você não tiver o coração aberto, se você não escutar com atenção, se não guardar essa palavra. Peça hoje a Deus: Senhor,
que eu escute essa palavra, que eu tome consciência hoje da minha condição de pecador, que eu possa olhar para Ti como um Deus de misericórdia, como um Deus que me ama, como um Deus que me auxilia e que hoje, mais uma vez, me pede um caminho de conversão. Que essa palavra hoje, escutando o exemplo de Moisés, te motive a um despojamento. Quantas e quantas coisas te impedem de você se aproximar de Deus, essas realidades precisam ser despojadas. Que essa palavra te ilumine para você perceber que tua vida anda um tanto quanto infecunda. Quando o padre motiva a comunidade a ter um comportamento diferente, a ter um envolvimento diferente, uma determinação diferente na vida religiosa, na verdade eu estou tentando dar eco à palavra de Deus. Porque uma vida infecunda não agrada a Deus. Podemos mudar a parábola e lembrar da parábola dos talentos. Aquele que esconde, aquele que enterra os talentos, é repreendido por Deus. Então não queira você também enterrar os seus talentos, guardar os seus talentos, ou usá-los apenas para si mesmo, para sua família. Porque Deus quer contar com você para o crescimento do reino dEle. E não só Deus. Eu quero contar com os talentos de vocês, para evangelizarmos essa cidade. E eu não posso forçá-los a isso. E Deus não quer forçá-los a isso. Deus quer que espontaneamente vocês tomem consciência da importância da vida de vocês. E como que a vida de vocês pode impactar a vida de outras tantas pessoas. Que a palavra de Deus nos modele, nos transforme e nos conduza a uma vida de fé mais vibrante, mais generosa, uma vida de fé cada vez mais convertida. Assim seja. Amém.